Bom dia, eu mesma. Então, hoje é dia 23/4/2018 e eu comecei meditando em Lucas 22:42, quando Jesus faz a oração dele, diz que fosse afastado dele aquele cálice, mas que contudo fosse feita a vontade de Deus. A vontade de Deus nem sempre é a minha vontade, porque foi difícil para Jesus ter que tomar o cálice da ira de Deus. Mas como ele tem orado para que a vontade de Deus fosse feita, a vontade de Deus foi feita. E essa precisa ser, por mais dolorosa que seja, a minha oração, fazer a vontade do Pai. Enquanto eu estava orando, agradecendo a Deus, antes de começar a meditar na palavra, eu tive visão como se fosse uma águia tortinha, assim, voando de lado. E que eu fui virando meu rosto para ver se ela acertava. E ela foi se acertando. Foi em um ângulo diferente que eu pude ver a águia na plenitude dela. E o que o Senhor começou a falar comigo é que a gente precisa trazer a realidade material às coisas espirituais, mas que só é possível fazer isso olhando pelo ângulo que Ele olha e se alinhando à sua vontade. Ontem eu estava meditando um pouco sobre os frutos do Espírito, ser direcionado pelo Espírito. E só vai poder se alinhar à vontade de Deus e fazer a vontade de Deus aquele que está sob o domínio do Espírito, aquele que aceitou andar na direção que o Espírito dá. E só vai saber administrar a realização da realidade espiritual aqui na Terra aqueles que estão com uma vida alinhada com Deus através do Espírito Santo e fora do domínio da carne. Em 1 Coríntios 2:10, 2-14, diz que o homem carnal não discerne as coisas espirituais. Ou seja, se a gente estiver vivendo uma vida carnal, longe do Espírito, não só não seremos, não pertencemos a Deus, assim como eu disse na meditação de ontem, mas além disso, nós não temos como discernir as coisas espirituais. E sem discernir as coisas espirituais, não tem como orar para que elas venham a acontecer. Porque se elas acontecerem, você não vai entender. Só a revelação onde não há domínio da carne. Então, o que acontece? Nós trazemos a realidade espiritual para o plano natural e é gerado novos resultados e revelações sobrenaturais. A partir do momento que a gente escolhe viver uma vida perto do Espírito Santo, revelações sobrenaturais começam a vir à tona e a gente traz isso para o plano natural e começa a trazer mais e mais e mais vida. A nossa oração, ela não convence Deus a fazer o que queremos, mas nos molda para pedirmos o que Ele quer. E aí sim, Deus faz. Em Daniel 9:2, ele diz que ele leu as Escrituras e que ele entendeu que seria 70 anos que iriam acontecer as coisas segundo o que Jeremias tinha dito. E o que Daniel faz? Ele para? Ele vai pecar? Não. Ele vai orar pelo entendimento, através do entendimento que ele teve, ele vai orar para a realização daquilo que ele leu, daquilo que ele entendeu. E ele começa orando, ele começa pedindo perdão, ele começa reconhecendo a soberania de Deus, reconhecendo a sua fragilidade, os seus pecados e pedindo para que aquilo que ele conheceu na palavra viesse à tona. E aí o anjo Gabriel aparece e vem explicar para Daniel tudo o que aquilo queria dizer. Já veio para o plano natural algo que era do plano espiritual, para gerar mais resultados, para que o entendimento fosse maior, para que a revelação fosse maior. Mas nós só conhecemos a vontade de Deus sendo dirigidos pelo Espírito. E sendo dirigido pelo Espírito, não existe espaço para a nossa carne. Pertencemos
a Deus. Então, a meditação de hoje nós precisamos trazer a realidade, a vontade de Deus. E nós temos que orar a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é que a vontade dele se cumpra. E se a gente começa a orar alinhado com isso, olhando pelo ângulo de Deus, as coisas começam a fluir. Para encerrar, Romanos 8. 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo e que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. É isso. Não há condenação para os que estão em Jesus e que não andam segundo a carne. Se você está andando segundo a carne ainda, você pode ser condenado. Mas a partir do momento que você entender o tanto que você é pecador e escolher viver pelo Espírito, não há mais condenação. E o Espírito vai nos dar vida através de Cristo Jesus, nos livrando da lei do pecado e da morte. Vida, vida e vida. É o que Deus quer que a gente ore, é o que Deus quer que a gente viva, é o que Deus quer que a gente leve, é o que Deus quer que a gente tenha. Vida e vida em abundância. Bom dia.